Irmãos, glória a Deus, chegou o momento da palavra do Senhor, e como a Gabi, ela abriu aqui essa noite, nós estamos no melhor lugar, não é pelo lugar, espaço, não é por ser a igreja Jesus Saves, mas é porque nós estamos reunidos para escutar a voz do Senhor, nós estamos reunidos para adorá-lo. Nós tiramos esse tempo para estarmos juntos de Deus, para estarmos junto da sua presença, para aprender a cada dia mais, um pouco mais daquilo que Ele tem para nos ensinar. Amém? E o Senhor me trouxe uma palavra muito especial para essa noite, assim como todas as noites, e essa palavra novamente veio através de um sonho. Essa palavra que eu estava buscando, porque nós, irmãos, trazemos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Não é aquilo que nós desejamos pregar, não é aquilo que nós queremos. E toda semana é uma luta. Toda semana é assim: Senhor, o que o Senhor tem para falar? E a gente não quer se enganar. A gente quer de fato ser um canal de Deus. Assim como nós oramos todas as vezes, que esse lugar se torne um pedacinho do céu aqui na terra nesse momento. E aí o Senhor me trouxe a seguinte palavra, bem simples: tesouro escondido. Aí eu acordei com essa palavra, falei: Senhor, tesouro escondido, bom, já estou no lucro, né? Para quem não sabia nada, agora já tem duas palavras. Tesouro escondido. E ele começou a ministrar no meu coração sobre o que nós vamos falar hoje. E acredito que vamos trazer na nossa memória, todos aqui já assistiram um filme que tinha o tesouro escondido? Todos aqui já assistiram? Até esses dias eu assisti com a Gabi os Goonies. Quem lembra dos Goonies? Então, acredito que todos já assistiram um filme que tenha o tesouro escondido. E a minha pergunta é: o tesouro, ele tem valor? O tesouro tem valor, sim. Se ele está escondido ou se ele já foi encontrado, o tesouro tem valor, ponto. E se você achá-lo, se você encontrar o tesouro e ele estiver nas suas mãos, além dele ter o valor, você vai poder desfrutar dele, não é verdade? Então você poderá desfrutar. Porém, se o tesouro ainda estiver perdido, se ainda ele estiver encoberto, ele continua tendo valor, mas você vai poder desfrutar dele? Não, porque ele está escondido, não está nas tuas mãos. Só podemos desfrutar daquilo que nós temos o conhecimento e que esteja nas nossas mãos. Eu e você só podemos desfrutar quando nós descobrimos aonde está o tesouro. Então é sobre isso que nós vamos falar. É sobre o tesouro. E o tema dessa noite é: achando o tesouro que está dentro de você. Achando o tesouro que já está aí dentro, que já está aqui dentro. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. E eu peço aos irmãos que abra o livro de 2 Coríntios. Moisés, eu esqueci de te avisar, eu estou na versão NVT, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. É um só versículo, mas é poderoso esse versículo. 2 Coríntios,
a carta que o nosso irmão Paulo escreveu para nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Eu vou ler novamente. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Amém, irmãos? Existe um tesouro dentro de cada um de nós, e que muitas vezes esse tesouro foi encoberto. Encoberto pelo quê? Pela baixa autoestima, foi encoberto pelas frustrações, às vezes pelas comparações, às vezes pelas rejeições, palavras que muitas vezes alguém lançou contra a sua vida. Tudo isso faz com que o tesouro vai se escondendo. Mas aquilo que as pessoas elas não conseguem enxergar, Deus ele já viu. Deus ele já viu. Então você não é aquilo que disseram que você é. Você não é o seu pior dia. Você não é o seu último fracasso, a sua última tentativa que deu errada. Você não é a opinião de quem não conhece o propósito de Deus na tua vida. E talvez você precisa somente encontrar algo que já está dentro de você. Aquilo que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Talvez esse grande milagre que eu e você esperamos muitas vezes, sabe, esse grande milagre que a gente muitas vezes fica naquela expectativa e esperando, talvez ele não seja aquilo que Deus ainda vai colocar em nós, mas sim, seja o que Deus vai revelar que já está dentro de cada um de nós. E talvez esse tesouro ele não esteja perdido, ele somente está encoberto. Imagine que você está entrando numa casa procurando uma joia especial. E aí você entra no quarto, você entra na cozinha, você mexe nas gavetas, você olha debaixo da cama. E aí vem uma voz que diz assim: olha, você está procurando no lugar errado. Aquilo que você está procurando está dentro da casa, dentro da estrutura, não em lugares, não em objeto. E aqui, irmãos, existem muitas pessoas que estão vivendo exatamente assim. Passam a sua vida procurando por aquilo que Deus colocou já dentro e não fora. Ou seja, muitas pessoas acabam dizendo, falando: se eu tivesse mais dinheiro, se eu pudesse estudar mais, ter mais condições, e se eu tivesse a oportunidade que fulano teve, se eu tivesse os contatos que Beltrano tem, se eu tivesse a família que aquele lá tem. Ficam procurando dentro, aliás, ficam procurando fora aquilo que o Senhor já colocou dentro. E elas passam a vida
olhando para fora aquilo que iria encontrar no seu coração. Eu creio, irmãos, que Deus está dizendo aqui para nós: pare de olhar apenas para o que você não tem e comece a descobrir aquilo que Deus já colocou dentro de você, aquilo que Deus já depositou dentro de você. Existe uma palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 4, todos conhecem, é aquela viúva, em que o profeta Eliseu chega à porta dela. Ela tinha uma dívida, o marido dela havia morrido, os credores estavam ali, querendo levar os seus filhos como escravo. E aí essa mulher olha para essa realidade, olha para esse momento, e ela diz: eu não tenho nada. Olha que interessante, irmãos, o profeta pergunta para essa viúva: o que é que você tem em casa? E ela responde: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Perceba como é que ela responde. Ela olha e diz que não tinha nada primeiro. A tua serva não tem nada. Depois ela fala: eu tenho uma botija de azeite. Ou seja, nós olhamos aqui que essa mulher realmente, ela não tinha nada, mas ela tinha azeite. Havia azeite lá dentro ainda. Ela estava tão concentrada naquilo que ela havia perdido, ela estava tão concentrada em todas as circunstâncias que estavam acontecendo, que ela não conseguia enxergar aquilo que ela já possuía, aquilo que já estava dentro dela. Então, deixa eu falar uma coisa, essa noite, o Senhor colocou no meu coração, e aqui tem uma palavra muito especial para alguém que está aqui essa noite. Não permita que aquilo que você perdeu faça você esquecer daquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Não permita que aquilo que você perdeu faça esquecer tudo aquilo que você carrega dentro de você. Amém, irmãos? Então nós vamos trabalhar com alguns tópicos aqui de maneira bem rápida e bem objetiva. E eu quero trazer o primeiro tópico. Está aí, aí, ó. Esse Moisés é diferenciado. O primeiro ponto que eu quero trazer essa noite é justamente falando que o primeiro tesouro que precisamos recuperar é a visão sobre nós mesmos. Esse é o ponto de partida. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele precisa mudar a maneira como nós enxergamos a nós mesmos. Muitas vezes, ou quase sempre, nós temos uma visão distorcida. Por quê? Porque nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a nossa força, nós olhamos para a nossa realidade. E o exemplo que eu trago para esse primeiro ponto é um homem chamado Gideão. Gideão, ele é um exemplo extraordinário para que nós possamos entender esse primeiro ponto. Pode deixar aqui, tá, Moisés, esse primeiro ponto. Gideão é um cara que a gente aprende muito. A história dele está lá em Juízes capítulo 6. Ali conta a história de Gideão, e ele estava o quê? Escondido, malhando trigo. Aonde? Nos lagares. Aonde se prensava uva. E ele está ali malhando trigo, porque não era simplesmente uma atividade agrícola, não. Ali era uma imagem de alguém que estava com medo, alguém que estava escondido. Israel, irmãos, estava sendo oprimido pelos midianitas há anos. Há anos eles vinham e levavam tudo embora, todas as colheitas, eles roubavam tudo. E aí nós olhamos para esse homem, chamado Gideão, que estava ali escondido, malhando trigo.
E então quem aparece para ele? O Senhor aparece para ele. O Senhor aparece e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, imagine você passando por uma crise financeira, sem dinheiro, nem para almoçar. E o Senhor aparece para você e fala assim: ô homem abençoado, afortunado, riquíssimo. O que você vai pensar? Gideão estava malhando, escondido, quietinho ali, sem fazer muito barulho. E aí o Senhor aparece para ele e fala: homem valente. Olha que coisa impressionante. Porque Gideão, ele não conseguia se enxergar, mas Deus já enxergava ele como valente. Deus já estava olhando o futuro dele. Só que Gideão, ele se apresenta como? Ele diz assim: olha, a minha família é a mais pobre, e além da minha família ser a mais pobre, eu sou o menor dentre eles. Sabe o que o Gideão está falando? Senhor, você errou o cara. Senhor, você errou a pessoa. Senhor, você escolheu a pessoa errada. Eu sou de família pobre, eu sou o menor entre eles. Não é possível, não é possível que isso aconteça. E quantas pessoas vivem assim, irmãos? Deus, Ele chama, você pode, mas a pessoa fala o quê? Eu não consigo. Deus, Ele diz, eu vou te usar, mas a pessoa diz, mas eu não sou ninguém, ninguém me conhece, eu nem sei falar direito. Deus diz, eu tenho um propósito para você, e a pessoa diz, o Senhor não me conhece, o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando. Irmãos, Deus poderia muito bem responder, eu sei sim, eu sei muito bem com quem eu estou falando, fui eu que criei, fui eu que fiz tudo. Vocês viram a Helena agora, no louvor? O tanto que ela fala, o tanto que ela grita. Isso é o espírito, irmãos. O espírito dela ainda é um espírito inocente, reconhece quando se fala do Senhor. É um espírito que ainda não tem malícia, que não tem a maldade. E ele se chacoalha lá dentro. Pode reparar, todas as vezes que nós estamos aqui louvando, ela está ali. É o Espírito, glorificando da onde ele veio, sabendo e reconhecendo que ele veio do Pai. Aleluia! Então Deus fala assim, olha, eu sei muito bem com quem eu estou falando, eu sei muito bem, quem não sabe é você. A baixa autoestima faz você enxergar o tamanho do problema. A baixa autoestima faz você olhar somente para o tamanho do problema e faz você esquecer o tamanho do Deus que te fez, o tamanho do Deus que te criou, o tamanho do Deus que está dentro da sua história. Aliás, aquele que escreveu a tua história. Irmãos, nós precisamos olhar para nós, e nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós precisamos recuperar a visão de quem nós somos. Gideão, ele estava olhando para a família, e Deus estava olhando para o propósito. Gideão, ele estava olhando para a posição dele, e Deus estava olhando para a missão. Gideão, ele estava olhando para as suas fraquezas, e Deus já sabia que ele era um homem valente, que ali dentro daquele homem existia um homem guerreiro. Amém, irmãos? Você pode ter uma visão pequena de si mesmo, e ainda assim ter sido escolhido por Deus por algo grande. A sua visão pode ser, eu sou pequeno mesmo, eu sou dos menores, e Deus fala assim, desses menores é que eu vou fazer os maiores. Seu sentimento, irmãos, não determina o seu propósito.
Aquilo que você sente não determina o propósito de Deus sobre a sua vida. A sua insegurança não cancela o chamado de Deus. Irmãos, o seu passado, ele não determina o seu futuro. Não se prenda ao seu passado. Não se prenda à opinião das outras pessoas. Aliás, a opinião das outras pessoas não tem autoridade para redefinir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aprenda a visão sobre você mesmo, mas não se prenda a essa visão do que você enxerga em você, mas daquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Segundo ponto, irmãos, segundo tópico, o tesouro pode estar escondido debaixo de anos de frustração. Quem aqui já sofreu frustração? Tem uns que fazem assim. É normal, irmãos. Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. O tesouro pode estar escondido debaixo de anos de frustração. Vamos reparar naquilo que Paulo falou para nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vamos imaginar um tesouro dentro de um simples vaso de barro. Imaginou aí na sua cabeça? Deus coloca algo precioso dentro de algo aparentemente simples e principalmente frágil. É o que Paulo está dizendo aqui. E isso significa que você pode olhar para si mesmo, olhar para você e dizer assim: nossa, eu sou tão comum, eu sou tão simprão. Eu falo às vezes, glória a Deus. E Deus, Ele diz assim: eu sei que você é simples, eu sei que você é falho, eu sei que você é limitado, mas dentro de você, você carrega algo extraordinário, que eu, o Senhor, coloquei dentro de você. Você pode ser simples, mas o extraordinário está dentro de você. E não é mérito seu, é a graça do Senhor. Você pode olhar para uma história e enxergar o que? Cicatrizes. E Deus, Ele olha para essas mesmas cicatrizes e enxerga um testemunho de vida. Você pode enxergar fracassos aonde Deus está olhando e dizendo assim: não é fracasso, é experiência. Você pode estar olhando e enxergando que uma porta se fechou, e Deus está olhando e falando assim: não é que essa porta se fechou, eu tenho uma nova direção para você, eu tenho uma nova história para você. Irmãos, você pode enxergar que muitas vezes ficou uma ferida aberta, diante da história que você viveu, diante daquilo que você passou, mas simplesmente Deus, Ele pode enxergar essa mesma ferida e falar o seguinte, falar assim: isso é apenas uma mensagem, uma experiência, que vai alcançar alguém que está passando pela mesma situação a sair dela. É o que nós estávamos falando, Elaine. Aquilo que você está enxergando de repente, que é um momento tão difícil, pode se tornar um testemunho que vai mudar a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa. Às vezes a pessoa está passando pela mesma dor, e aí você chega e fala: ô meu irmão, calma aí, eu já conheço essa estrada. Aquilo que te tentou destruir, irmãos, pode se tornar uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, para que venha reconstruir a vida de outras pessoas. Amém, irmãos?
você não pode ficar frustrado. José, ele foi vendido. José, ele foi injustiçado. Vocês conhecem a história de José? Ele foi preso. Ele foi esquecido. Mas o que parecia uma sequência de percas, uma sequência de desastres, ali estava formando um homem que seria capaz de governar o Egito. Ou seja, a prisão, o poço, a rejeição, a espera, não matou o tesouro que estava dentro de José. Tudo isso fortaleceu para que aquilo que já estava dentro dele, aquilo que ele já carregava, aquilo que Deus colocou dentro, era maior do que todos esses desafios. Não era a decepção que ia parar ele, não era a frustração. Eu não sei o que é que você tem passado, qual é a frustração que muitas vezes tem te paralisado, mas tem um tesouro aí que pode ser descoberto, para que você venha voltar a acreditar naquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Talvez hoje alguém esteja aqui precisando ouvir isso, irmãos. Há pessoas que podem ter ferido você. Há pessoas que podem ter ferido, te machucado, mas não conseguiram, pode ter certeza, arrancar aquilo que Deus colocou dentro de você. Elas podem ter te machucado, elas podem ter te frustrado, mas aquilo que é precioso continua aí dentro, continua dentro de mim e de você. Não permita que as frustrações, que as decepções venham a esconder o tesouro que você já carrega. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Amém, irmãos? O terceiro ponto que eu quero trazer essa noite, diz assim: pare de contar com o que você não tem, e descubra o que Deus já colocou em suas mãos. Às vezes você fica contando com aquilo que você não tem, e deixa de descobrir aquilo que o Senhor já colocou. Voltamos ao exemplo da viúva. A viúva no qual Eliseu chega lá. A viúva, ela diz o quê? Não tenho nada. Mas havia o quê? Azeite. Ainda tinha um pouco de azeite. Apesar dela falar que não tinha nada, havia um pouco de azeite. Olha que interessante, irmão. O profeta pergunta: o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem, mulher, dentro da sua casa? E essa pergunta aqui é uma pergunta espiritual, porque muitas vezes Deus não começa perguntando o que está faltando na sua vida. Deus, ele pergunta assim: o que é que você tem? O que é que você tem, irmãos? Deus está perguntando para nós hoje. Moisés tinha o que? A vara. Davi carregava o que? Uma funda. Era o que ele carregava. Se nós olharmos o exemplo, quando Jesus alimentou aquela multidão, o que o menino carregava? 5 pães e 2 peixinhos. Se nós olharmos para essa mulher, a gente vê que ela tinha uma botija de azeite. Ou seja, o foco não é para aquilo que está faltando, para aquilo que você não tem, é para aquilo que eu e você nós temos. Diante da pesca maravilhosa, Jesus fala o que para Pedro? Pega a rede. É aquilo que ele tinha. E eu te pergunto hoje, o que Deus colocou em você? O que o nosso Deus, o nosso Pai colocou em você? Colocou o que? Uma capacidade de você liderar pessoas. Colocou a capacidade para você poder ensinar pessoas.
O que Deus colocou dentro de você? A capacidade de organizar, a capacidade de você negociar, de você ser um bom empresário, a capacidade de você ter a criatividade de você construir algo, a capacidade até mesmo simples de você ouvir uma pessoa, de você dar uma atenção. O que é que Deus colocou dentro de você? Uma história de superação que você pode contar como testemunho? O que é que o Senhor colocou dentro de você? Porque talvez tenha uma experiência que você já viveu, e que essa experiência, muitas vezes, que você despreza, é algo poderoso, que é justamente o que uma pessoa pode estar esperando para ouvir. Talvez você falar, o que eu conheço seja algo tão pequeno, seja algo tão simples, mas é justamente aquele simples que a pessoa precisa ouvir. Irmãos, eu já tive experiência de falar para pessoas assim, olha, você sabe que Jesus te ama? E a pessoa começa a chorar, desesperadamente. Eu não precisei pregar, eu não precisei orar, falar em línguas, dar piruleta, não, eu só falei, olha, você sabia que Deus te ama? E a pessoa começar assim, a chorar. Talvez aquilo que você carrega, a experiência que você teve com Deus, seja ela simples, seja ela um pouco mais complicada, eu não sei, mas talvez seja essa história que justamente vai ajudar uma pessoa. Não permita que você fique com esse pouco retido. Esse pouco pode mudar a vida de alguém. Esse pouco nas mãos do Senhor Jesus pode se tornar muito. Irmãos, coloque esse pouco nas mãos do Senhor. O pouco deixa de ser insuficiente e se torna matéria-prima para um milagre na vida de alguém. Não prenda para você. Aquela mulher, o que ela tinha ali parecia tão pouco, que primeiro ela fala que não tinha nada, depois ela fala, eu tenho um pouquinho de azeite. Aquilo parecia tão pouco, que ela meio que despreza, porque o problema aqui não era a quantidade de óleo. Repare, irmãos, quem conhece a história sabe, o problema não era a quantidade de óleo, o problema era a quantidade de vasos, botijas, disponíveis para ser colocado o óleo, porque enquanto havia vaso, havia azeite sendo multiplicado. Enquanto tiver azeite, você tem algo que você carrega, e o problema não é o pouco, o problema é as vasilhas, que eram poucas. Permita que o Senhor use isso na sua vida. E isso me ensina que talvez Deus não esteja limitando o que Ele quer derramar, mas talvez Ele esteja nos aumentando o nosso espaço, para que Ele possa sim abrir as portas e as comportas e derramar sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos olhar para aquilo que nós temos e não aquilo que nós não temos. E você tem algo especial. Nós temos algo especial. E cada um de nós carregamos esse algo especial. O meu é diferente do seu, o seu é diferente do fulano, que é diferente do Beltrano. Agora, se nós juntarmos tudo isso com um propósito, irmãos, nós vamos fazer um assalto no inferno. Nós vamos fazer um assalto no inferno e levar vidas para o reino dos céus. Amém, irmãos? Rapidinho para nós não estourarmos o tempo. Quarto ponto. O inimigo quer que você acredite que não existe nada dentro de você. O inimigo, ele trabalha incansavelmente para nos distrair, incansavelmente para
fazer com que eu e você venhamos acreditar que nós não carregamos nada. Agora eu só quero abrir um parênteses aqui, tá, irmãos? Nós precisamos ter discernimento espiritual. Nem tudo é o inimigo. Nem tudo é o inimigo. Nem todo fracasso, irmãos, é batalha espiritual. Nem todo fracasso, nem toda dificuldade é ataque do inimigo, tá? Porque se você andar em desobediência, aí as consequências da desobediência, porque, irmãos, às vezes nós conversamos com pessoas, e a pessoa fala assim, ora por mim, sabe, gancho, assim, a pessoa chega e fala, ora por mim, eu estou precisando de oração, porque as coisas estão tão difíceis. Irmão, vamos orar, mas o que é exatamente? Ah, eu saí fazendo uns negócios assim, assim, eu quero que Deus abençoe. Ah, vá. Ou seja, desobediência existe consequências. Assim como no mundo corporativo não existe almoço grátis, no mundo espiritual também não existe. Então, fecha parênteses. Mas a Bíblia deixa claro que existe uma oposição maligna a todo momento, fazendo com que eu e você venhamos acreditar que nós não temos nada. E a estratégia dele é uma estratégia muito perigosa. Por quê? Porque ele quer fazer eu e você acreditar em uma mentira sobre nós mesmos. A missão dele é fazer você acreditar nessa mentira. Então ele começa a contar mentiras. Ele diz para mim e para você assim, olha, você não consegue. Você não vai mudar isso daí. Aliás, você não muda. Aliás, olha para a sua família. Olha de onde você veio. Olha quem são seus familiares. Todo mundo consegue, menos você. E o inimigo ele fica trabalhando isso, trazendo essas mentiras sobre nós. E aquilo que nós começamos a ouvir, a gente começa ouvindo a mentira. Depois a gente começa a repetir a mentira. E logo depois nós já começamos a acreditar na mentira. E finalmente, muitas pessoas acabam vivendo de acordo com essa mentira. De acordo com essa mentira que o inimigo tem colocado na vida de muitas pessoas. A mentira repetida por muito tempo, irmãos, ela acaba se tornando uma identidade. A mentira que vai se repetindo ao longo dos anos, ela se torna uma identidade. Gideão, ele ouviu o quê? Ele ouviu a sua realidade. Que ele era de uma família pobre, que ele era o menor. Tudo isso ele ia ouvindo. Mas o Senhor não perguntou da onde era a família dele. O Senhor simplesmente afirmou: homem valente, guerreiro. Davi, quem que era Davi? Davi era um pastorzinho de ovelha. Os seus irmãos falavam assim: vai para lá, pastorzinho, vai cuidar das ovelhas do nosso pai, o que você está fazendo aqui? Mas Deus olhou para ele e falou assim: ei, você para mim é rei de Israel, e não há nada que impeça se cumprir aquilo que eu já coloquei dentro de você. Ou seja, para os outros era só um pastorzinho, mas para Deus já era o futuro rei de Israel. E talvez hoje, irmãos, Deus esteja confrontando uma frase que você repetiu para si mesmo durante muitos anos, uma frase mentirosa: eu não consigo, eu não sou capaz. Mas Deus está dizendo assim: você consegue, porque eu estou com você. Você é capaz sim, porque a minha graça, ela é o suficiente. A minha palavra, ela não volta vazia. Ah, mas eu sou pequeno. Pois é, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza.
Então não permita que o inimigo venha tentar distorcer isso de você. Você carrega algo precioso dentro de você. Tem um tesouro. Alguns chamam de talentos. Chame do que você quiser. Mas foi Deus que colocou aí dentro. Amém, irmãos? E vamos para o quinto ponto. O tesouro não foi colocado em você para ser admirado, mas para ser desenvolvido. Não é só para você admirar, não é só para você ficar ali, não, foi para ser desenvolvido, para que o reino dos céus, o reino de Deus, seja propagado nessa terra. E aqui entra uma questão muito importante. Descobrir o tesouro não significa que você vai ficar se engrandecendo. Ah, eu sou o cara. Eu sou a quarta pessoa, talvez, da Trindade. Eu sou incrível. Nossa, eu sou bom mesmo. A Bíblia, ela não ensina o narcisismo. A Bíblia ensina sobre uma identidade em Cristo Jesus. Você não precisa pensar que você é melhor do que os outros. O que você precisa entender é que eu não preciso ser igual aos outros para cumprir aquilo que Deus estabeleceu, chamou para mim fazer. Você não precisa ser igual aos outros. Você é diferente. Você é exclusivo. E o que Deus colocou em você não colocou em mim, e o que Deus colocou em mim não colocou em você. Davi, ele não precisava ser igual a Saul. Assim como Gideão não precisava ser igual a Josué. Assim como Pedro não precisava ser igual a João. Paulo não precisava ser igual a Pedro. Você não precisa ser igual a outra pessoa, porque você precisa descobrir, na verdade, que o que Deus chamou você, o que Deus colocou dentro de você, é para você cumprir. Pare de tentar se comparar, porque a comparação, ela rouba a identidade, irmãos. A comparação, ela rouba a identidade da pessoa. A pessoa, ela quer ser igual a todo tempo. Rouba a identidade. Porque, normalmente, quando a pessoa, ela começa a se comparar a alguém, ela usa o lado mais fraco dela, em comparação com o lado mais forte da outra pessoa. Em comparação com aquilo que as pessoas podem ver. A comparação nunca é de igual para igual. Porque normalmente a gente enxerga o palco da pessoa, mas nunca viu os bastidores. Você enxerga muitas vezes a conquista das pessoas, mas não consegue ver as lágrimas que ela derramou para chegar aonde ela chegou. Muitas vezes nós olhamos para o resultado da pessoa, mas não sabemos os anos de processos que ela teve para chegar aonde chegou, irmãos. Então você não precisa se comparar. Comparação é quando você abandona a identidade que Deus te deu. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Imagina, Deus te deu uma identidade, mas você, por muitas vezes querer imitar outra pessoa, você acaba deixando a tua identidade e vivendo algo que não era para você viver. Não se compare. Não vista uma identidade que não é sua. Não coloque algo que não pertence a você. Lembra de Davi? Quando ele falou assim, eu vou pegar aquele gigante. Saul falou assim, então coloca a minha armadura. E ele chegou até a colocar.
Mas ele falou: não, não é para mim não. Eu tenho uma identidade. Eu sou treinado na funda, no estilingue. Eu sou bom nisso. Talvez você seja bom empresário. Continue sendo bom empresário. Talvez você seja uma pessoa que trabalha bem com uma carteira assinada. Continue fazendo o seu melhor com a carteira assinada. Talvez você seja um profissional liberal e você é bom nisso. Continue fazendo aquilo que você é bom, aquilo que Deus te chamou. Ah, mas fulano está fazendo isso e está dando certo. Você está assumindo uma identidade que não é sua. E o Pai já te deu uma identidade. Amém, irmãos? Deus não chamou você para competir com todo mundo. Deus chamou você para cumprir o propósito estabelecido na sua vida. E para isso Ele tem um tesouro aí dentro. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não é um acaso. E nasceu, e agora? Espera aí, Deus vai escrever uma história lá, porque... Não. Ele já sabia. Ele já te conhecia. Aliás, foi Ele que nos fez. E eu não quero terminar essa mensagem dizendo que você somente tem um tesouro. Mas talvez você chegou essa noite aqui cansado. Talvez você chegou essa noite aqui e o teu coração está triste, cansado, desanimado. E o Senhor trouxe uma palavra de encorajamento para a sua igreja. O nosso Pai trouxe uma palavra dizendo assim: ei, tem algo aí dentro que precisa ser descoberto. Então talvez hoje você esteja sentado aí pensando assim: meu Deus, eu não consigo avançar. Talvez você passou o dia ou a semana sorrindo para todo mundo, mas no seu quarto você está chorando. No seu interior você está chorando por dentro. Você está triste. Você está decepcionado. Talvez diante das pessoas você está dizendo assim: olha, está tudo bem. Está tudo bem. Mas na verdade não está. Porque você está se sentindo abatido. Você está começando a acreditar nas mentiras que o inimigo tem colocado sobre você. Você está começando a acreditar que as suas forças já se acabaram e por isso não tem mais o que fazer. E é por isso que o Senhor trouxe para mim essa palavra. Ei, você está olhando numa ótica errada. Você está olhando de forma errada. O tesouro só está encoberto, mas ele está aí. E o Senhor está dizendo: ei, hoje eu estou dando um mapa. Hoje eu não só estou dando um mapa, mas eu estou dando uma bússola, um GPS. Hoje eu estou dando todos os comandos, inclusive eu vou pegar na sua mão, para que você descubra o tesouro que você carrega. Você é valioso. Você é valiosa. E o inimigo não quer que você acredite nisso. O inimigo, na verdade, ele trabalha para que o seu propósito não seja cumprido. Mas eu quero, nessa noite, irmãos, trazer essa palavra, porque você tem que estufar o peito e dizer assim: eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha, eu tenho algo dentro de mim que só o Senhor sabe, só Ele sabe, porque Ele colocou. E isso que Ele colocou dentro de mim é o que vai fazer a diferença para a minha vida. O que Ele colocou dentro de mim ninguém pode tomar. O que Ele colocou em mim ninguém pode levar. O que Ele colocou em mim ninguém pode apagar. Ei, o que Deus colocou dentro de você ninguém pode tomar. Aleluia!
Quantos creem, irmãos? Ninguém pode arrancar o que Deus colocou dentro de você, e esse tesouro, ele está à sua disposição, e essa noite ele vai ser descoberto. Ah, meus irmãos, quem está entendendo essa palavra? Nós somos vasos de barro frágil, mas aquilo que nós carregamos é algo precioso, nas mãos do Senhor. E eu quero finalizar essa mensagem, dizer que é do caráter de Deus esconder as coisas preciosas. É do caráter do nosso Deus esconder as coisas preciosas. Eu te faço uma pergunta: aonde é que está o petróleo? Para o homem que quer o petróleo, o que ele precisa fazer? Ele precisa perfurar. Lá às vezes em alto mar, lugares escondidos, ele precisa perfurar. Eu te pergunto, aonde Deus escondeu o ouro? Aonde Deus escondeu o ferro? Aonde que Deus escondeu os diamantes? O cara precisa pegar a peneira, ficar mexendo naquela lama lá, para poder extrair o ouro. Tudo que é material e precioso, Deus escondeu na terra. E tudo que é espiritual, irmãos, Deus escondeu no homem. Deus escondeu no meu e no seu interior. Então, quando você quer algo material, você precisa cavucar a terra. Mas quando você quer algo espiritual, você precisa cavucar dentro de si. Dentro de você, cavuca, irmãos. Mas cavuca com força. Você vai encontrar ouro aí. Cavuca com força, irmãos. Porque tudo que você vai ser, tudo que você vai ter, e tudo que você vai fazer, já está aí dentro. Tudo que você vai ser, tudo que você vai ter, e tudo que você vai fazer, já está aí. Já está dentro de você. E Deus hoje está perguntando para cada um de nós: aonde você está procurando, meu filho? Aonde que você está procurando esses tesouros, meu filho? E aí vem aquelas argumentações: ah, pai, mas sabe como é? Eu estudei pouco, eu nasci numa família humilde, na favela. Ah, Deus, eu morei na rua, debaixo da ponte, assim, eu não tive muitas oportunidades. Minha família é uma família destruída, que não tinha muito dinheiro, não tinha nada. Pare de se justificar, irmãos, porque é uma palavra de Deus que eu estou liberando hoje sobre a sua vida. Tudo o que você vai ser, tudo o que você vai ter e tudo o que você vai fazer, já está dentro de você, e nenhum outro lugar. Ou seja, então o que é que eu preciso? Você só precisa de alguém que faça você olhar para você mesmo, e pare de se comparar com outras pessoas. Desfrute daquilo que Deus colocou dentro de você. Desfrute daquilo que Deus tem preparado para você. Desfrute daquilo que Deus já escreveu sobre você. E não permita que o inimigo venha roubar isso da sua vida. Existe um tesouro aí dentro. E a hora que você descobrir esse tesouro, irmãos, você vai voar em Deus. Eu não estou dizendo que não vai ter problema, vai ter sim, tá? Porque os problemas servem para nós crescermos. As dificuldades vêm para que a gente venha crescer, amadurecer.
não ser crianças mimadas. Mas quando você descobre esse tesouro que você carrega, esse tesouro que está dentro desse chamado especial, dentro desse propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, você vai voar em Deus. Por onde você passar, aonde haver morte, haverá vida. Aonde haverá palavras de maldição, você levará palavras de bênção. Aonde há desespero, você levará esperança. Porque você carrega algo precioso. Então aonde você está, você pode fazer a diferença. Aonde você está inserido, você é a diferença. Mas não porque é você, porque é aquilo que você carrega. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, quantos entenderam essa palavra? Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não venhamos andar distraídos, irmãos, mas venhamos andar na presença, desfrutando de todos os momentos, se apegando no Senhor e falando: Senhor, eu quero aprender tudo do Senhor, viver experiências, para que um dia nós possamos compartilhar. Você é precioso, você é preciosa. O teu passado não pode e não tem poder para definir o teu futuro. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Vamos cantar essa canção. Vamos cantar essa canção. Aleluia. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Irmãos, aqueles que quiserem, feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor está trabalhando. Os céus estão abertos. E eu vejo corações sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo está tocando corações essa noite. O Espírito Santo está passando o bálsamo, trazendo a cura sobre decepções, frustrações, palavras malditas. E calamaçu, e anda lá baixou e canta lá mais. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, é no nome de Jesus, Pai, que nós clamamos o Teu santo nome, Pai. Nós clamamos, Papai, a Tua santa, poderosa presença. Papai querido, Deus dos céus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, em revelar para nós sobre aquilo que o Senhor, todos os tesouros, todos os talentos, Pai, que o Senhor confiou a nós, que o Senhor colocou de forma exclusiva sobre cada um de nós, Pai. Que zelo é esse? Que cuidado é esse, Papai? E todos esses tesouros, Papai, é para que nós venhamos desfrutar, Senhor, e fazer tudo aquilo para que o propósito do Senhor aconteça,
para que o propósito do Senhor estabelecido sobre as nossas vidas, papai, venha se concretizar. Tu és o Deus da direção, mas também é o Deus da provisão. Por isso que o Senhor depositou em nós, Pai, algo tão valioso, algo tão individual, tão precioso. Pai, é no nome de Jesus que toda palavra do mal, toda palavra do inimigo, papai, que esteja encobrindo o Senhor, que esteja escondendo esse tesouro, ou até mesmo, papai, fazendo com que muitas pessoas venham acreditar que não valem nada, que não eram dignos de nascer. Rabacheca, labassuri, andalabas. Oh, rabacheca, lamaturi, andalabas. Oh, labassuri, rabacheca, lamanassuri. Existem pessoas aqui dentro hoje que disseram assim para o Senhor: porque eu nasci. Porque eu nasci, Deus, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Mas o Senhor está dizendo: ei, filho, filha, essa é uma mentira do teu inimigo, essa é uma mentira diabólica, porque eu sou o Senhor que fiz você em cada detalhe, escrevi a tua história e coloquei tudo que é necessário para que você viva o teu propósito. E essa noite você está aqui, que você vai deixar essa mentira, você vai largar essa mentira. Toda mentira do demônio sai agora em nome de Jesus. Toda mentira do inimigo seja queimada agora em nome de Jesus. Mas que estabeleça uma verdade absoluta, porque o nosso Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele está dizendo: ei, eu te chamei pelo nome. Labacheca namassori andalabas. Você não é um acidente. Eis que eu escrevi a tua história. Eis que eu escrevi um propósito. O rabacheca lamanás. E essa noite eu estou te chamando para viver segundo o propósito estabelecido, para viver essa verdade em Cristo Jesus, de que há um tesouro aí dentro. Você é precioso, você é preciosa, e nada pode impedir, nada pode te parar, a partir do momento que você descobrir essa verdade, descobrir esse tesouro, e o Senhor fará maravilhas. Oh, rabacheca, labassou. Ei, filho, filha, você tem uma identidade, você tem um pai que não te abandona, que não te deixa, que não te larga, mas que caminha contigo todos os dias. Essa noite é noite de cura. Essa noite não é somente de uma palavra que venha encher os nossos corações, não. Essa noite é uma noite de cura, porque hoje pessoas vão sair daqui deixando de falar essas mentiras, mas declarando essas verdades absolutas. Porque eu declaro em nome de Jesus que eu e você venhamos a cada dia descobrir ainda mais todos os propósitos, todos os talentos, para que eu e você e as nossas famílias venham desfrutar e caminhar segundo o propósito estabelecido por Deus.
Pai, é no nome de Jesus que nós agradecemos a Tua palavra, nós agradecemos a Tua presença, nós agradecemos, papai, o Teu cuidado, a Tua graça, papai. Nós agradecemos, nós somos gratos ao nosso Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite trazer essa palavra que enche o meu coração, e que o nosso coração saia daqui pegando fogo por Jesus, que o nosso coração saia daqui queimando por Jesus, que o nosso coração saia daqui pulando por Jesus, que o nosso amor por Jesus venha a ser maior do que o primeiro amor. Aqueles que estão no primeiro amor é muito bom, mas nós que já estamos vivendo o amor de Deus é muito melhor. E que nós venhamos sair daqui essa noite, que a nossa face venha resplandecer a luz de Jesus. Assim como Moisés desceu daquele monte, e o seu rosto brilhava tanto que ele teve que cobrir o seu rosto, que nós venhamos sair daqui essa noite, não só com o nosso coração queimando, mas que nós venhamos sair daqui com os nossos rostos resplandecendo a luz de Jesus, e declarando: eu sou um filho querido, eu carrego um tesouro de Deus, eu sou um vaso de barro, frágil, pequeno, limitado, mas carrego algo extraordinário para o cumprimento da palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia! Oh, Rabacheca Lamanachori Andalabas. Quem crê nessa palavra, quem crê na palavra de Deus, não é na minha. Quem crê nessa palavra de Deus, dê um glória a Deus agora. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, Deus poderoso, esse glória a Deus pode ser ainda melhor. Vamos dar um glória a Deus agora, que o inferno vai estremecer. Vamos lá, glória a Deus! Aleluia! Ah, Deus poderoso! Espírito Santo! Vamos cantar mais um pouquinho, irmãos. O Senhor está tocando em corações, eu não posso interromper isso. Oh, o céu está aberto. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Oh! Só quero a Ti e nada mais. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, Pai,
uma semana abençoada pelo Senhor. Que as tuas mãos, Senhor, estejam sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que a tua proteção os acompanhe dia e noite. Que eles venham ser luz, papai, aonde eles estiverem. Que eles carreguem, Pai, mesmo essa palavra de esperança, nesse mundo tão conturbado. Que eles sejam, papai, fonte de vida, aonde os seus pés estiverem. Eu declaro em nome de Jesus, boas notícias. Eu declaro em nome de Jesus, conquistas. Eu declaro em nome de Jesus, que eles venham ser fortalecidos pelo Espírito Santo, para vencer, papai, os desafios, as dificuldades. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, que as boas novas venham chegar, Senhor, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre os seus familiares, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro assim como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que essas famílias venham servir ao Senhor, Pai. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, que essa semana será uma semana aonde eles vão experimentar, papai, o sobrenatural de Deus. Dê sonhos proféticos para os teus filhos. Fale com eles, papai, de forma individual e exclusiva, mas que essa semana eles possam entender, papai, a revelação dessa palavra, o tesouro que nós carregamos, dado pela tua graça. Senhor, é no nome de Jesus, Pai, que eu quero agradecer a vida de todos que estão aqui, agradecer a tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as consolações do nosso amigo fiel Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar mais um refrão, e após esse refrão encerramos o culto. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado.